A súmula 14 do TST é uma súmula que trata de uma modalidade de extinção do contrato de trabalho que não é nada comum, que é a extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca. A gente é muito acostumado em pensar em dispensa do trabalhador por justa causa e também na rescisão indireta, quando há culpa do empregador ou quando há culpa do trabalhador, mas a situação da culpa recíproca, quer dizer, trabalhador e empregador, os dois têm culpa e essa culpa gera a extinção do contrato de trabalho, não é uma situação tão comum assim. A culpa recíproca ela tem que ser reconhecida sempre em juízo, então apenas em juízo, num processo trabalhista, é que vai poder se dar o reconhecimento da extinção do contrato por culpa recíproca. E a súmula 14, ela fala assim, olha, reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, artigo 484 da CLT, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais, tá? E aqui o artigo 484 justamente é ele que menciona a culpa recíproca e aí prevê que o Tribunal do Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade, quer dizer, metade, 50%. Além disso também a Lei 8.036 de 90, que é a Lei do Fundo de Garantia, também prevê que na culpa recíproca a indenização do FGTS não vai ser de 40%, vai ser de 20%. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, as parcelas indenizatórias que são devidas em função da extinção do contrato, né? Então férias proporcionais, com 1/3, claro. O 13º salário proporcional também, né? Perceba que a redação da súmula não é tão clara aqui, porque ela fala 13º salário e férias proporcionais. Mas a súmula está se referindo ao 13º também proporcional. E também o aviso prévio, né? O aviso prévio que também é proporcional, tá? A gente não pode esquecer que o aviso prévio, desde 2011, ele também é proporcional, ele vai ter uma inclusão de alguns dias em função da quantidade de tempo que o trabalhador tiver naquele emprego. Então essas parcelas, aviso prévio proporcional, férias proporcionais com 1/3, 13º proporcional e indenização do FGTS, né? Então perceba, o trabalhador ele vai sacar os depósitos de FGTS e com relação à indenização não vai ser de 40%, vai ser de 20%. Tá? Então essas são as parcelas devidas aí no caso da culpa recíproca. E lembrando que as parcelas que constituem direito adquirido, né? Ou seja, saldo de salários, né? Saldo de salários. Também a situação que envolve 13º salário e férias com 1/3 já vencidas. Né? Férias já vencidas. Perceba, essas parcelas aqui, elas são devidas integralmente, porque aqui eu já estou diante de um direito adquirido, assim como também o fundo de garantia depositado, que é devido e vai poder ser sacado pelo trabalhador. Maravilha? Um exemplo aqui de culpa recíproca seria uma situação, por exemplo, em que o empregador e o trabalhador, os dois, né, digamos lá, o patrão, pessoa física ou um gerente da empresa, e também o trabalhador, o empregado, eles entram numa discussão, né? Nessa discussão cada um profere xingamentos, palavras de baixo calão em direção ao outro no mesmo momento, ou até se envolvem numa espécie de briga física, né? E aí, no caso, os dois, portanto, deram causa àquela extinção do contrato, os dois tiveram culpa. Seria um exemplo que a gente pode trabalhar aqui hipoteticamente, é uma situação, como eu falei, que não é tão comum assim, tá? Então vimos aí a súmula 14 do Tribunal Superior do Trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também continue acompanhando aqui o nosso desafio de súmulas. A gente vai estudar uma por uma todas as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Um abraço!